Olá, muito bom dia. A graça e a paz de Jesus Cristo seja mais uma vez com a sua vida, sua casa, sua família, nesse dia todo especial que o nosso Deus nos deu como presente, como manifestação da sua graça para com a minha e a sua vida. Quero compartilhar um texto que se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que o Espírito Santo, mais uma vez, possa ministrar ao meu, ao seu coração, à minha e à sua mente, e possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco através desta palavra. Queridos, eu deixo como tema desta mensagem um amor que aumenta. Um amor que aumenta. Essa era a essência desta oração, ou o ponto principal da oração do apóstolo Paulo em relação aos irmãos de Filipos, conforme o próprio apóstolo aqui nos diz. É interessante que o apóstolo Paulo está dentro de uma prisão e ele escreve uma carta aos irmãos de Filipos, manifestando, fazendo questão de que eles soubessem que ele não havia esquecido de quem eles eram para ele. O apóstolo Paulo vai falar da saudade, da grande saudade que ele tem daqueles irmãos. Ele vai falar das súplicas que ele sempre fazia com gratidão no seu coração, com alegria no seu coração, a favor daqueles irmãos. Afinal de contas, como ele vai falar no final desta mesma carta, ele vai dizer a razão disso tudo. Ele vai dizer que no início do seu ministério ninguém cooperou com ele, tanto quanto esses irmãos de Filipos. E o apóstolo Paulo, certo de que Deus havia começado uma obra na vida daqueles irmãos, como ele começou uma obra na minha e na sua vida, a partir do momento que nós tomamos uma decisão por Cristo na nossa vida. Ele sabia que esta obra havia se iniciado e que Deus haveria de completar essa obra. Ele diz isso no versículo de número 6. E aí, ele vai trazer para mim e para você a essência da oração que ele fazia em relação aos filipenses. E esse é o desejo do coração de Deus para mim e para a sua vida. Ele vai dizer que o desejo do seu coração era que o amor daqueles irmãos crescesse. Então nós entendemos aqui pela palavra do Senhor que o propósito de Deus é que o nosso amor, que o amor que Deus tem plantado no nosso coração possa crescer. Em primeiro lugar pelo próprio Deus e também pelas pessoas que estão ao nosso lado. E esse amor cresce e traz algumas realidades para nós. E a primeira delas é que esse é um amor que aumenta mediante o conhecimento experimental do próprio Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo de número 9. Ele diz o seguinte, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Paulo está falando aqui de um relacionamento pessoal com Deus. Paulo está falando aqui de um conhecimento não somente teórico, mas um conhecimento experimental, um conhecimento que vem e
que se manifesta mediante o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. E mediante esse relacionamento, esse amor cresce, esse amor aumenta. Porque à medida que conhecemos a Deus na experiência, nós vamos amando cada vez mais. E veja, esse relacionamento, esse amor que aumenta é mediante uma comunhão. Isso não tem a ver necessariamente com aquilo que fazemos para Deus ou em nome de Deus. Porque mesmo fazendo algumas coisas ou muitas coisas, nós podemos até nos perder em meio a esse processo. Como aconteceu com Marta, você se lembra? Quando Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia nos diz que Maria está quedada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, enquanto Marta está agitada, preocupada e distraída com muitas coisas. Alguém que estava próximo a Jesus, alguém que recolheu e recebeu Jesus dentro da sua casa, mas que num determinado momento havia perdido este senso de relacionamento, de comunhão. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você. O nosso amor, ele aumenta em relação a Deus, ainda que seja um amor imperfeito, limitado, mas ele pode crescer, ele deve crescer mediante a nossa comunhão, mediante o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Separe um tempo para estar com o Senhor, separe um tempo para estar com a palavra, para ouvir a sua voz, simplesmente para desfrutar da sua comunhão. O amor ao Senhor cresce mediante um conhecimento experimental de Deus. Era por isso que Paulo orava em relação aos filipenses, e esse é o desejo de Deus para a minha e a sua vida. Este é um amor também que aumenta, em segundo lugar, e gera um caráter semelhante ao de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer: para aprovardes, no versículo 10, as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Queridos, esse amor aumenta e vai formando, vai gerando em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Ele vai dizer aqui, para que vocês possam aprovar as coisas excelentes, para que vocês possam tomar decisões corretas na sua vida, para que vocês possam decidir pela vontade de Deus, por aquilo que é correto, para que vocês saibam distinguir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, para terem o conhecimento, diz ele aqui, para aprovar as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Esta palavra sincero nos traz a ideia de autenticidade. É uma vida sem maquiagem, sem esconder a realidade de quem nós somos, de como vivemos. É uma vida que vai sendo transformada, é uma vida que vai sendo gerado o caráter de Cristo mediante este amor que aumenta através desta comunhão. Esse amor é que vai fazer com que nós decidamos a favor de Deus, muitas vezes contra a nossa própria vontade, porque muitas das nossas vontades, dos nossos desejos naturais, eles são contrários à vontade de Deus para mim e para a sua vida. Que nós possamos compreender isso, que o nosso amor possa aumentar mediante este relacionamento, mediante esta comunhão, porque ao aumentar esse amor é que o caráter de Cristo vai sendo formado em nós e nós vamos vivendo uma vida cada vez mais autêntica, sincera, e um dia nós vamos poder nos apresentar diante do Senhor de maneira inculpável, não porque não somos pecadores, mas porque existe uma ação de Deus em nossa vida que nos transforma e nos faz cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. E em terceiro lugar, este amor que aumenta, é um amor que aumenta e produz um testemunho digno da vida cristã. E é isso que está aqui no versículo de número 11. O texto diz assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É uma vida digna do nosso chamado, é uma vida digna do nome que carregamos, é uma vida digna que mostra o testemunho da ação de Cristo, da vida de Cristo em nós. Esse fruto de justiça, diz o próprio texto,
é mediante Jesus Cristo. Esse fruto não é produzido naturalmente por nós, mas esse fruto é um fruto da ação do Espírito Santo na minha e na sua vida, que vai gerar um estilo de vida condizente com a fé que nós professamos. Queridos, se tem algo que é fundamental na minha e na sua vida, é que nós possamos viver do modo como nós professamos a nossa fé. A palavra de Deus é clara nos dizer que uma árvore, ela não é conhecida pela sua aparência. Uma árvore não é conhecida por aquilo que ela mostra exteriormente, mas uma árvore é conhecida pelo fruto que ela produz, porque o fruto que ela produz é resultado de uma vida genuína, de uma seiva que realmente está alimentando aquela árvore com saúde e gerando frutos que possam alimentar muitas pessoas. Este é o desejo de Deus para a minha e a sua vida. Este é o desejo do Senhor. Esta é a oração de Paulo por aqueles irmãos de Filipos. E esse é o desejo de Deus para com a minha e com a sua vida. Que o nosso amor possa aumentar mediante a nossa comunhão, o nosso relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Jesus. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor é um Deus que fala conosco. E o Senhor é um Deus que ministra as nossas vidas usando da instrumentalidade dos seus servos. E aqui nós vimos hoje, mediante esta palavra, o apóstolo Paulo dentro de uma prisão, trazendo e expondo todo o seu sentimento e o seu coração em relação àqueles irmãos, e manifestando toda a sua alegria em relação àqueles irmãos e a convicção que tinha de que havia uma obra começada na vida daqueles irmãos e que o Senhor haveria de completá-la até o dia de Cristo. E nós vemos, Senhor, o cuidado do apóstolo Paulo ao orar, para que o amor daqueles irmãos pudesse crescer. Crescer em relação ao Senhor em primeiro lugar e consequentemente uns para com os outros. E nós queremos reconhecer, Senhor, nesta manhã, que precisamos da ação do Teu Espírito. Nós queremos voltar, Senhor. Nós queremos voltar ao lugar da comunhão. Nós queremos voltar ao lugar da intimidade, do tempo com o Senhor. Nos conduza a esse tempo, nos conduza a esse lugar. E nos dê a graça, Senhor, de vivermos uma vida digna do nosso chamado, da nossa vocação. Este é o desejo do nosso coração em Cristo Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.